vamos avançar um pouquinho a discussão sobre a multimídia educacional e sobre sua produção, trazendo um outro conceito, que anda em paralelo ao conceito de multimídia, mas se diferencia dele por alguma instância essencial, que é a ideia da mídia integrada. Qual seria a diferença entre multimídia e mídia integrada? Primeira coisa, nós vimos que multimídia é o fato de podermos transitar no mesmo meio, o meio digital, o meio eletrônico, vários meios que antes exigiam suportes materiais diferentes, o papel, a fita magnética, o acetato e outros recursos. Agora, nos meios digitais, nós podemos fazer isso tudo conviver no mesmo espaço, que nós chamamos de espaço multimediático, né, de vários meios. Mas existe uma renovação, uma visão um pouco diferente, que tenta manter os suportes materiais de cada meio, que se chama de mídia integrada. Então, multimídia e mídia integrada seguem mais ou menos a lógica que nós estamos discutindo, da integração de atividades, né, da informação com a ação, mas fazem de forma diferente. A multimídia faz com que todas convivam no meio digital e a mídia integrada tenta manter os suportes através de projetos de aprendizagem que usam esses recursos, mantendo os recursos materiais que eles já comportavam, já existiam, fazendo os chamados, que diz hoje, né, os kits de educação, kits informativos, kits didáticos, onde a gente pode colocar um livro no formato do livro, não transformando em formato digital. A gente pode colocar fotografias, jogos, brincadeiras, a gente pode colocar vídeos, fitas de áudio, ou CDs de áudio, a gente pode fazer conviver no projeto essas diversas mídias, mesmo elas mantendo seus formatos materiais, né? Então a multimídia sendo várias mídias no formato digital e a mídia integrada sendo meios combinados, mas cada um em seu suporte. Porque ambas são importantes, ambas as abordagens podem abrir recursos e possibilidades diferentes para nós na educação, mas elas têm essa abordagem diferenciada, né? No design, na mídia integrada, ela exige muito da gente, né? Assim como a multimídia também, o chamado design de integração. Como é que nós vamos fazer esses meios se integrarem de fato? Não virar uma colagem, a gente simplesmente ensacar, né? Colocar uma embalagem onde a gente pôs meios de diversos formatos, seja na embalagem digital, seja na embalagem física, molecular, atômica, né? Mas como é que a gente só coloca várias farinhas no mesmo saco? Não é exatamente isso que a gente quer fazer. A gente precisa lançar mão dos diversos mídias, diversos recursos, naquilo que eles têm de próprio e onde eles realmente podem contribuir para uma melhor aprendizagem. O texto na hora do texto, né? O vídeo na hora do vídeo, o áudio na hora do áudio, as mídias interativas na hora da interação. Então, o design educacional vai usar com inteligência, equilíbrio e parcimônia, às vezes também, esses diversos recursos, sem exagerar nenhum deles e podendo buscar essa integração. Se a gente conseguir fazer isso no design de integração, né, nós precisamos pensar muito em como esses meios podem ser usados, quais os seus potenciais e onde que eles podem nos ajudar de fato. E como é que eles vão funcionar integradamente. E a integração sempre se dá através das atividades, não podemos esquecer disso. É no desenho das atividades, né, quando a gente concebe as atividades de aprendizagem, que a gente vai poder dizer, para esta eu preciso deste recurso, para essa desse e para essa desse. Aí nós vamos poder fazer escolhas melhores dos recursos que nós temos à nossa disposição, através daquela rota do aprender, na nossa rota de aprendizagem, equilibrando espaços da informação, da ação e da interação. Então, no design de integração, a nossa pergunta é como integrar os diversos meios, né, e as diversas linguagens. É uma função nova desse design, né, uma concepção e o desenvolvimento integrado desde o começo. A minha dica aí para isso funcionar, para nós como designers educacionais podermos fazer um bom trabalho, é não deixar para integrar só no final. A gente já pensar do início como é que elas podem ser funcionando juntas, como é que elas vão ficar de verdade integradas, para não parecer que é uma colagem mal colada, um caco de alguma xícara que a gente quebrou, que depois a gente tenta colar, mas a gente nota que isso foi emendado de alguma forma que não reproduziu, né? A gente já tem que desenhar junto, conceber junto, e aí sim a produção vai ficar mais fácil e melhor para a gente, né? Então, uma das razões para a gente fazer também é diversificar para poder fazer essa integração. Mídias integradas, ou kits de mídias integradas, exigem um bocado de criatividade da nossa parte. Exige da gente também, o de multimídia e o da mídia integrada, exige que a gente conheça muito bem os meios com os quais a gente está trabalhando, para não pedir desses meios alguma coisa que eles não podem nos dar.
né? Por exemplo, o filme, o cinema, o vídeo, são bons meios, como a gente viu, para mexer com a sensibilidade, com a visualização, com a percepção visual, né? Com as sensações, com as emoções, mas talvez não sejam os melhores meios para a gente analisar números, estatísticas, dados concretos, muito reais, analisar situações que exigem abstração maior, né? Reflexão mais pausada. Então, se a gente não desenha essas coisas para um filme, a gente não pode esperar desses meios que eles nos deem algo que a sua própria natureza não permite, né? Ao mesmo tempo, nós também temos que explorar ao máximo aquilo que eles permitem fazer. Usar um computador somente para passar textos talvez seja o uso muito pobre dessa máquina que nos permite interação, trocas e participação. O nosso desafio, então, é usar esses diversos recursos de uma forma integrada, inteligente e que nos ajude, de fato, a trazer o que a gente precisa para o nosso aluno dentro da rota de aprendizagem que a gente traçou, né? Então, tem muitas tecnologias para isso, que a gente chama de tecnologias emergentes, e eu gosto de chamar e promissoras, né? Elas nos trazem promessas e possibilidades que nós vamos realizar ou não, nós que vamos fazer com que elas se tornem realidades educacionais. Mas existem muitas novas tecnologias que têm chegado, que nós podemos integrar às nossas rotas, né? Pegar os nossos projetos e propostas educacionais, seja transformando em bits e aí vindo funcionar como multimídia, seja usando isoladamente como meio próprio, ou seja, integrado aos demais, mantendo a sua característica, a sua materialidade em projetos e kits de mídia integrada. Tá? Então, essa diversificação para a integração, nós temos uma renovação do papel do aprender com gosto, né? Do aprender com prazer, já que quando os jovens utilizam esses diversos recursos multimediáticos, eles têm sempre esse componente de diversão, de alegria, de vontade de mexer, essa dinâmica que esses meios colocam. Os videogames, por exemplo, ensinam bastante isso para nós, né? Que as crianças enfrentam situações desconhecidas, enfrentam grandes desafios, porque elas estão realmente por isso, desafiadas a fazer e não conduzidas pela mão a cada passo. Nós precisamos explorar um pouquinho as possibilidades que esses meios novos nos trazem, então, para a integração desses meios e para a dimensão do aprender com prazer e com gosto, né? Muitas vezes a gente faz algumas coisas equivocadas. Por exemplo, a gente transforma em disciplina. A informática, com todos esses recursos fantásticos que ela nos traz, uma vez que se transformou em disciplina, em matéria, em prova, se mata o interesse mesmo, né? Os alunos logo reclamam, hoje vai ter aula de informática, né? E saem correndo da escola para os seus computadores, os alunos que têm acesso a computadores, evidente, né? Correm para os seus computadores, mas para participar, não aí de aulas direcionadas, mas de discussões, debates, participação, conversa, às vezes jogar conversa fora, mas estão lá nas redes sociais, participando e interagindo com os demais, né? Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção também como é que essas gerações usam o computador, para que a gente possa explorar mais essas possibilidades reais, né, de interação, de troca, de informação rápida e fácil, e não se perder nas coisas ruins que esses meios também nos trouxeram, que não é o nosso foco hoje de discussão, mas que sabemos também, né, que temos muitos problemas de outras naturezas no uso dessas metodologias e tecnologias. E aí a gente vai chegando num ponto que nós podemos dizer que vai além da multimídia e da mídia integrada. Vai além ainda desse espaço da integração eletrônica e da integração por proposta, por projeto, que é a chamada convergência digital. Junto para esses meios não estão vindo só os meios de comunicação tradicionais, muitos outros recursos estão vindo convergir no mesmo aparelho, no mesmo aparato tecnológico, né? O nosso celular hoje, por exemplo, é um exemplo claro, né, da nossa convergência digital. A gente tem ali um telefone, como era inicialmente, mas a gente já tem câmera fotográfica, a gente já pode câmeras de vídeo, a gente já pode usar como agenda, até para mandar e-mail, fazer cálculos. É uma maquininha polivalente e muitos outros recursos tecnológicos também estão usando essa polivalência chamada de convergência digital. E duas coisas se abrem novas para nós e também como desafios para o design educacional. A mobilidade, que também vem ligar com essa palavra ubiquidade, né? Que é uma palavra meio estranha para nós, mas quer dizer estar em qualquer parte, estar em todas as partes. Então a educação está enfrentando também o desafio de criar materiais que suportem metodologias de ensino e aprendizagem que não se dão só em espaços físicos presenciais ou remotos via distância, mas também pode chegar a qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Seria um sonho de educadores? Um tema para o nosso último e 20º bloco.